Parte Senhor, irmãos, então a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Neemias 4. Vamos ler o primeiro e alguns versículos a seguir, que vai falar assim: Sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. O 3. E estava com ele Tobias o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar que Sambalate e Tobias, quando eles ouviram, que Neemias estava ali, para edificar os muros, eles se indignaram muito. Eles não queriam, que os muros fossem erguidos novamente. E tem pessoas que muitas vezes agem assim na minha e na tua vida. Não fazem nada, pelo Senhor, mas quando vê você fazendo, começa a se levantar, com contendas, com iras e com palavras para tentar te desmotivar, como foi aqui as palavras de Tobias, falando que ainda que eles edificassem, vindo uma raposa ali, derrubaria aquele muro ali facilmente. Mas eles não deram ouvidos, à voz de Tobias, eles continuaram, a obra do Senhor. E aqui, irmãos, no 6 vai falar assim: Porém, nós edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. O 7. Sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os adoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, e que já suas roturas se começaram a tapar, iraram-se muito. Então eles, quando eles souberam, que eles já estavam ali trabalhando, que eles não deram ouvidos, às palavras deles, mas o muro já estava pela metade. As roturas ali, já estavam sendo tapadas. Eles se iraram mais e mais. Por quê? Porque o Senhor, Ele nos chamou para fazer a obra dele, mas com perseverança e também com privacidade. Ali eles se iraram muito quando eles viram que o muro já estava ali pela metade e que as roturas estavam sendo tapadas. Muros erguidos, privacidade. Roturas ali tapadas, privacidade. É assim que o Senhor nos quer. É que nós venhamos ter privacidade nas coisas que nós venhamos fazer para o Senhor e também nas nossas coisas, que a nossa vida não venha ser um livro aberto para todo mundo saber de tudo que a gente tem feito, não, mas que venhamos ter intimidade com o Senhor, mas também privacidade com as coisas do Senhor e com as nossas coisas também. E aqui, irmãos, no 8 vai falar assim: Ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para desviarem o seu intento. O 9. Porém, nós oramos ao Senhor Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então a palavra do Senhor vai falar que eles ali vendo, que os muros estavam sendo erguidos e os buracos ali, tapados, eles se iraram porque eles não tinham acesso mais. Eles não tinham acesso ao que estava acontecendo lá dentro, eles não tinham acesso ao que estava acontecendo com o povo ali. E muitas vezes é isso que o inimigo quer. É que sua vida seja um livro aberto para que ele tenha acesso a tudo que acontece na sua vida, na sua casa. E quando eles não têm acesso, eles se iram. Mas o Senhor está falando: privacidade, tape as brechas, erga o muro, privacidade. E aqueles se iraram e eles se juntaram, para guerrear contra o povo. Porque eles não estavam, suportando ali, não ter acesso mais ao que estava acontecendo com o povo. Mas a palavra do Senhor vai falar
que quando eles souberam, né, que eles estavam querendo guerrear contra eles ali oraram ao Senhor. E quando você ora ao Senhor, o Senhor te dá o que? Estratégia. O Senhor deu estratégia a eles e eles, né, puseram guardas ali, né, para vigiar de dia e de noite. Então, irmãos, quando você coloca, né, tudo nas mãos do Senhor, é o Senhor quem te dá estratégia para que você venha, né, conseguir vencer o inimigo, vencer os planos do inimigo contra a sua vida. E aqui no 10 vai falar assim: então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Então, irmãos, aqueles, né? Aqui o povo começou, né, a querer se desmotivar já, né? Ali eles começaram a ver que a obra ela estava sendo feita, mas ainda tinha muito, né, para se fazer. E muitas vezes acontece também conosco. Muitas vezes no decorrer, né, da caminhada, nós começamos, né, a olhar, né, pro tanto de coisa que a gente ainda tem que fazer. E se você for olhar, muitas vezes você desanima, você se desmotiva. Mas através dessa palavra o Senhor está falando: não olhe. Não olhe para o que você ainda tem que fazer, para o que você ainda tem que conquistar. Mas siga, porque de pouquinho em pouquinho você chega lá. Eles começaram animados ali, né? E quando já estava ali na metade, eles já tinham feito, né? A metade ali do muro, já tinham tapado ali as brechas, né? Começaram a desanimar. E o Senhor está falando: não desanime, porque você já foi muito, você já fez muito, você já construiu muito. Então não desanime na metade, mas prossiga, siga em frente, porque você vai chegar lá. E aqui no 12 vai falar assim: sucedendo, pois, que ouvindo os judeus que habitavam entre eles, sucedeu, pois, que vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares tornaram contra vós. Então ali a palavra do Senhor vai falar que eles já tinham tramado, né, um plano e se juntado ali de todas as partes para ir contra os judeus, né, que estavam trabalhando ali na obra do Senhor, contra o povo de Israel que estava ali trabalhando na obra do Senhor. Então, irmãos, eles ali, né, eles não davam paz o povo do Senhor para trabalhar. Eles, né, se juntaram, eles armaram um plano para tentar parar a obra que o Senhor tinha, né, com aquele povo. E o Senhor está falando: continue, mesmo vindo adversário de todos os lados para tentar te parar. Não dê ouvidos, não se amedronte, mas continue o projeto que o Senhor colocou em suas mãos para você fazer. E aqui no 13 vai falar: então pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos lugares altos, e pus o povo pelas suas famílias e com as suas espadas e com as suas lanças e com os seus arcos. Então quando eles souberam ali que aquele povo estava maquinando mal, né, contra eles começaram a vigiar. E o Senhor está falando: vigilância. Em tudo que eu te dei, né, para fazer, faça. Mas não desfaleça as tuas mãos, não. Faça com vigilância. Faça orando, faça vigiando, faça buscando ao Senhor. Porque o teu inimigo, ele é astuto e ele arma cilada de todos os lados para tentar te pegar desprevenido. Mas se você estiver vigilante, ele não vai conseguir te pegar. Amém? E aqui, irmãos, no 14 vai falar: e olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao restante do povo: não temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, e pelas vossas filhas, e pelas vossas mulheres, e pelas vossas casas. Então aqui Neemias falou, né?
Não temas, né? Lembra do seu Deus, que Ele é terrível, Ele é grande, Ele é forte, Ele é poderoso. Então continue, vá lutando, vá construindo e lutando, guerreando pelas suas filhas, pelas suas mulheres e pelas suas famílias. Então continue, não pare não, que o Senhor colocou em suas mãos por causa de pessoas, porque maior é o que está com você. E aqui, irmãos, no 17 vai falar assim: e os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um na sua mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. Então eles não estavam ali fazendo a obra do Senhor desprevenido, não. Ali era fazendo a obra do Senhor com a mão, mas na outra mão estava ali a sua espada, para se proteger de qualquer ataque do inimigo. E o Senhor está falando: mantenha sempre, né, a sua espada na mão. Continue a obra do Senhor, mas esteja pronto ali, né, para que o teu inimigo não te pegue desprevenido. E aqui no 18 vai falar: e os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida nos lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto de mim. E o 19 e o 20 vai falar: e disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da buzina, ali vos ajunteis, ali vos ajuntareis convosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Amém? Então a palavra do Senhor vai falar que ali Neemias ele falou: olha, o muro é grande, nós estamos longe uns dos outros, mas vamos estar, né, prevenidos, prontos e preparados. Quando vocês ouvirem, né, o som da buzina, vocês corram todo mundo e junte, né, onde está acontecendo a guerra, onde o inimigo tentar se levantar primeiro, né, para tentar contra nós. Então, ali Neemias, ele deu essa instrução ali ao povo, porque o muro era grande e uns estavam longe dos outros, para que o inimigo não pegasse, né, só alguns desprevenidos, mas onde eles ouvissem o som da buzina, né, juntasse todo mundo naquele lugar para guerrear contra o inimigo. E o Senhor está falando, né, mantenha-se pronto, tenha estratégias, continue fazendo o que o Senhor te mandou, mas vigilante. E aqui ele ainda vai falar mais: o nosso Deus pelejará por nós. Então essa guerra, ela não é tua, essa guerra é do Senhor. Você só tem que estar pronto, prevenido e preparado, que quem vai ganhar essa guerra por você é o Senhor. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu para compartilhar, né, com os irmãos nesse dia, para que nós não venhamos parar o que o Senhor colocou em nossas mãos, né, para fazer por conta de levantes, por conta de pessoas, né, que não está se agradando do que a gente está fazendo para o Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pela tua palavra, obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos alerta, o Senhor é o Deus que não nos deixa, Pai, enganado com pessoas e nem com ninguém. Pai, desde já queremos te agradecer por tudo, pela família, pelo lar, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos livramentos. Pai, onde essa palavra chega, que o Senhor te com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai. E que também nós venhamos, que o Senhor venha também suprir todas as nossas necessidades. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.